Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre os problemas que estão presentes em nossa vida. Problemas que têm solução, problemas que não têm solução. Como nós podemos lidar e sair bem de qualquer problema, qualquer situação. Observa que na nossa vida, muitos problemas nós podemos resolver. Existem problemas que dependem apenas de nossa vontade, de nossa determinação em encontrarmos uma solução para eles. Mas existem situações que realmente chega-se a um ponto em que não há como resolver. Temos como exemplo a perda de entes queridos. Alguém muito ligado a nós, familiar, amigo, morreu e não tem como voltar à vida. É um problema que não tem solução. Existe aquela situação em que o marido, a esposa, o namorado, a namorada simplesmente foi embora e ele não quer mais voltar. Rompeu-se uma ligação que não tem como retornar. Então isto configura-se uma situação que não tem volta, não tem solução. Como lidar com situações que não têm solução? É a situação, por exemplo, do filho, da filha, do companheiro, da companheira, que simplesmente desencaminhou-se na vida, fez escolhas das quais você não estava preparado para suportar. Por mais que você tente interferir, não há como, porque aquela pessoa escolheu para si caminhos que não são aqueles que você previu, que você imaginou para ela. E isto não tem solução, você não tem o poder de resolver. A situação das doenças incuráveis, seja em nós mesmos ou em outras pessoas, de repente alguém descobre que está aí portador de uma doença incurável. Às vezes uma doença que a pessoa vai morrer de velho, mas sem conseguir curar aquela doença. Outras doenças que limitam num curto espaço de tempo a vida da pessoa. Então estas e outras situações existem e às vezes se configuram como situações que não têm solução. Como nós vamos lidar com situações que não têm solução? Uma vez um guerreiro filósofo, Marco Aurélio, ele escreveu em seu diário algo que serve muito para nós em todas as épocas, principalmente nos dias de hoje. Ele disse assim: você não tem nenhum controle sobre alguma coisa que esteja fora de você. Você só tem controle sobre aquilo que diz respeito ao seu mundo interior. Fora disto, você pode apenas conviver com os efeitos das causas externas, que podem ou não incidir sobre a sua vida de acordo com as suas escolhas. Então observe que nós temos o controle apenas de nossos pensamentos, nossos sentimentos, para onde podemos escolher direcionar a nossa própria vida. Nós não temos controle sobre absolutamente nada que diga respeito àquilo que acontece fora de nosso mundo interno. E o mesmo Marco Aurélio nos diz assim: se está aflito por alguma coisa externa, não é ela que te perturba, mas o juízo que dela fazes. E está em teu poder dissipar esse juízo. Mas se a dor provém de tua disposição interior, quem te impede de a corrigir? E se sofres particularmente por não estares a fazer algo que te parece certo, por que não ages em vez de lamentares? Um obstáculo insuperável te impede? Não te aflijas, então, pois a causa de não o estares a fazer não depende de ti. Então, meus queridos amigos e amigas, aquilo que não faz parte de nosso mundo interior, nós não temos o controle e nós não temos o domínio. Então, como lidar com isso? Para a nossa melhor compreensão dessa situação, eu vou me valer de um quadro para nós compreendermos como funciona a nossa mente e como nós podemos aprender a lidar com isso. Então, no quadro A existe um problema e agora nós sabemos que este problema não tem solução. Alguém desencarnou, alguém nos deixou. A vida das pessoas que nós amamos tomaram rumos e elas não nos incluíram nesse rumo. Uma enfermidade muito grave nos acometeu,
ou esta enfermidade está sendo vivenciada por alguém que nós amamos muito e não tem jeito de resolver. Todos os recursos foram buscados e não houve como demover essa enfermidade ou este problema. Então configurou-se aqui um problema que não tem solução. No nosso quadro B é que está o verdadeiro problema. Com que olhos eu estou olhando para este problema que não tem solução? A forma como eu vejo os problemas está relacionado às minhas crenças. A forma como eu aprendi a olhar para a vida. Existe a crença do derrotismo. O derrotista, quando olha para o problema, ele não enxerga de forma alguma uma maneira de sobreviver àquele problema. Porque nós não estamos mais falando do problema em si, mas da forma como eu vejo os problemas. Se eu sou uma pessoa derrotista, eu passo a olhar para aquele problema e me enxergo nele. Eu não tenho como racionalizar o problema, porque tudo se resume nesta palavra mágica: racionalizar os problemas. Aquele problema precisa deixar de ser apenas uma situação que me conduz ao desequilíbrio emocional para que eu me torne uma pessoa capaz de analisar o problema e sobreviver com ele, e sobreviver apesar do problema, e me fortalecer apesar do problema. Se é a perda de um ente querido, eu vejo aquilo como a morte, o fim. Nunca mais vou ver aquela pessoa e então me desespero. Ora, mas o meu desespero não é racional, porque eu estou falando para aprendizes de espiritismo. E para nós espíritas, a morte não existe. Nós sabemos que quando chegamos neste mundo, já entramos aqui com um tempo de vida planejado e determinado, e o nosso momento de retornar para o plano espiritual já está escrito em nossa vida. Então, se as minhas crenças até agora me trouxeram àquela condição de que a morte é uma separação definitiva, eu preciso mudar as minhas crenças. Eu preciso aprender a analisar aquele problema com outros olhos. Eu estou olhando com os olhos da destruição definitiva, e estes olhos definitivamente não são bons. Esta maneira de olhar é altamente danosa, e eu me desespero não pelo problema, mas pela minha maneira de olhar o problema. Se a situação que eu estou vivendo está relacionado à perspectiva da minha própria morte, porque de um momento para o outro eu estou vivenciando uma doença incurável, e eu sei que a morte virá para mim em breve tempo, como eu vou agir com relação a isso? Porque se eu considero que a morte é o fim de tudo, não haverá mais nada para mim depois deste corpo físico, eu não preciso desesperar. Porque a morte, segundo a própria visão do discurso de Sócrates aos seus juízes, quando ele foi condenado a ser executado tomando veneno, ele disse simplesmente: se a vida for como essas pessoas que dizem que depois da morte não há nada, a morte será apenas como um sono sem sonhos. Não tenho por que desesperar. Mas se a morte for como pensamos, uma continuidade da vida, então eu não tenho por que me desesperar, porque a morte será simplesmente o limiar de um novo começo. Uma nova etapa se inicia a partir do momento que os meus olhos se fecharem neste mundo aqui e estarão se abrindo num outro mundo com muito mais capacidade de realização do que eu tenho agora, se a minha morte for natural, de acordo com as leis da natureza. Então eu não preciso me desesperar. Mas se as minhas crenças me levaram a pensar que a morte será para mim o início de um suplício eterno, em um inferno imaginado pelas mentes mais doentias que já estiveram encarnadas em nosso planeta, então eu preciso mudar as minhas crenças. Porque nós estamos aqui como aprendizes de espiritismo, e o espiritismo nos comprova a cada momento de que Deus sempre nos dará a oportunidade de um novo começo. Através da reencarnação, através da nossa própria escolha, em um momento para o outro podemos recomeçar a nossa vida, nos presenteando com um novo começo. Nós podemos fazer isso sempre.
Então por que temer a morte se nós sabemos que ela não existe? Observe que à medida que vamos aprendendo, nós vamos começando a entender que tudo é determinado por este elemento aqui, ó, as nossas crenças. E as nossas crenças são elementos muito antigos. Grande parte de nossas crenças nós trazemos de vidas passadas. Quando nós falamos de crenças, não estamos falando aqui de religião, estamos falando como a forma como nós vemos a vida. Isso está lá nas profundezas de nosso inconsciente. Nós nem sabemos por que pensamos a vida assim. Nós apenas somos assim. Nós apenas pensamos e agimos dessa maneira. Mas não paramos para analisar por que nós agimos assim. Porque isto está no escondido de nosso inconsciente, que faz parte de nossas crenças muito antigas. Uma das situações que mais leva ao sofrimento na humanidade são as perdas dos amores. É a esposa que foi embora, o marido que deixou o lar, a namorada que não nos quer mais, o namorado que simplesmente arranjou outra namorada. E de repente nossos sentimentos são destruídos, porque aquela pessoa que nós julgávamos como o elemento mais importante do nosso equilíbrio emocional simplesmente não vai mais estar ali. E para isso não tem solução. Mais uma vez estamos diante de uma crença terrível. A crença de que nós somos proprietários de alguém, nós somos donos de alguém, ou que somos propriedade de alguém. Olha o terror dessa crença. Esta crença é relacionada à posse, ao apego, a maneira como vemos a pessoa que está conosco e criamos a perspectiva de que aquilo será eterno e definitivo, não havendo como aquela pessoa ter o direito de simplesmente não querer mais estar na nossa presença. Então, meus prezados irmãos e irmãs, à medida que nós mudamos essa crença de que somos proprietário de alguém, nós precisamos aprender ao longo da vida a nos libertar do sentimento de posse. Porque todo relacionamento humano é meramente humano. Poucos são os relacionamentos neste nosso mundo que se caracterizam pela doação espiritual, pelas ligações que se eternizam. A maior parte de nós estamos aqui para resolver problemas de outras vidas. Uma vez que aquela pessoa que está conosco escolhe ou ela é conduzida a uma situação em que ela não pode mais estar conosco, nós precisamos buscar mudar a nossa crença e eliminar completamente o sentimento da posse. Porque da mesma forma que aquela pessoa resolveu seguir o seu caminho, nós também temos o direito de seguir o nosso. E sempre foi assim e ainda será assim durante muito tempo. E aqui, meus prezados irmãos e irmãs, nós chegamos ao item C de nosso quadro. Como eu vivo o meu problema? Em função da razão ou da emoção? O fato é que tudo que nos faz sofrer em pleno desequilíbrio diz respeito a uma emoção descontrolada. E esta emoção é descontrolada por causa de nossas crenças. Crenças irreais, destrutivas, motivadas pelo derrotismo, pelo pessimismo, pela revolta, pela descrença, pelo fanatismo, pela ausência da fé e pelo materialismo que destrói tudo, são crenças que levam ao desequilíbrio emocional. E nós passamos a sofrer desmesuradamente por alguma coisa que pensamos que não tem solução. Mas quando nós trazemos a razão para analisar que nossa maneira de ver o problema é que está errado e não o problema em si, nós temos solução para qualquer problema da vida. Diante do problema da perda de um ente querido que não tem solução, ele não tem como voltar à vida, nós mudamos a nossa crença, colocamos a razão para nos governar e passamos a acreditar que vamos encontrar aquela pessoa dentro do tempo que a natureza determinar. Esta pessoa que nós amamos tanto e que retornou ao mundo espiritual antes de nós, ela apenas perdeu o corpo físico, mas a sua mente, a sua consciência não morreu. Se ela nos amava, continuará a nos amar. E nós vamos reencontrá-la um dia. E o uso da razão diante desse problema nos leva
a ter a responsabilidade de agir corretamente com relação a esta pessoa. Porque agora o Espiritismo já nos ensinou que nós temos responsabilidade sobre aquela pessoa. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, a nossa maneira de agir e de pensar com relação àquela pessoa pode nos levá-la a ajudá-la ou a prejudicá-la profundamente em razão da forma como nós vemos a partida desta pessoa para o plano espiritual antes de nós. Se o meu problema é uma doença incurável na minha própria vida e agora eu sei que aquela doença vai me matar e esta morte será breve e as minhas crenças atuais me levam a pensar que será o fim de tudo e nada mais restará, então eu não tenho que temer nada. Porque será o fim de tudo? Eu não terei mais consciência, não sofrerei, não sentirei nada. Mas se eu modifiquei as minhas crenças e agora eu sei que existirá uma sobrevivência depois deste corpo, então eu preciso aprender, com a razão me guiando, de que eu preciso me tornar uma pessoa melhor diante da minha própria enfermidade. Eu preciso conquistar os valores da paciência, da indulgência, da compaixão, da bondade, para que eu use racionalmente a enfermidade, que é um problema que não tem solução, para que a minha enfermidade me conduza a um padrão superior do comportamento. Porque isto sim me leva para um mundo espiritual superior. Porque se eu agir de acordo com a revolta, com a maldade, me tornando uma pessoa pior durante a dor, eu sequer, olha a razão, atuando, conseguirei livrar-me da doença quando o meu corpo morrer. Porque se eu não me tornar uma pessoa melhor diante do sofrimento, o meu corpo pode morrer, mas eu posso continuar doente no plano espiritual. Se a situação está relacionada a um amor que acabou, a pessoa que foi embora me deixou e agora estou sofrendo absurdamente com relação a isso, não sei como agir, o desequilíbrio tomou conta de uma tal maneira que agora eu acho que eu devo acabar com a minha própria vida, porque minhas emoções, completamente subjugado pela crença da posse, de que eu não posso sobreviver sem aquela pessoa, porque o ciúme, o egoísmo e o orgulho tomou conta de mim, e estou diante de um problema sem solução, porque aquela pessoa não quer mais compartilhar a sua vida comigo, racionalizando este sentimento, eu posso pensar que aquela pessoa foi embora pelo simples fato que ela tem o direito de não querer mais ficar comigo. Mas quem diz que eu não posso ter um novo amor? Quem diz que uma outra pessoa, num outro momento, me fará ainda mais feliz? Mas não é apenas isso, porque agora eu preciso acreditar que talvez aquela pessoa escolheu não estar comigo, porque as minhas crenças, meu ciúme, o sentimento de posse pesou tanto sobre ela que ela sequer suportou a minha presença. Mas quando um novo amor bater à minha porta, a minha crença agora terá sido modificada. E agora a minha nova crença me diz que antes que eu queira a felicidade de alguém ou a presença harmoniosa de alguém na minha vida, eu preciso aprender a me fazer uma pessoa mais feliz. Porque se eu for feliz comigo, a minha presença não será um peso para as demais pessoas. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, a solução de nossos problemas está neste quadro, usado por tantas correntes espiritualistas e psicológicas. Como diz um antigo provérbio chinês, se um problema tem solução, não se preocupe, ele tem solução. Mas se um problema não tem solução, não se preocupe, ele não tem solução, já está resolvido. Por isso, antes de começar os nossos dramas terríveis, com sofrimentos extremamente desequilibrados, porque nós não paramos para observar que nós não temos nenhum controle sobre o que está fora de nós, mas nós temos controle sobre tudo que está dentro de nós. É difícil, mas nós temos. Porque o que nos faz desequilibrar diante dos problemas não são os problemas, mas a forma que nós olhamos para eles. E isto aqui, nós podemos mudar, para que possamos conviver com os nossos problemas com paz, equilíbrio, harmonia, e que os nossos problemas nos fortaleçam e não nos destruam. Porque, como disse o filósofo, o que não te mata, te fortalece. Então não morra.
Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.